que eu ajudei a tua obra, eu dei dinheiro, eu gostei de gente boa, eu aplaudi as coisas boas, me perdoa aquelas sacaneadas e puladas de cerca e outras coisas que eu fiz, mas eu acho que no cômputo geral eu fiz mais bem do que mal. Então agora, em nome de Jesus, me deixa entrar, por favor. É no máximo até aí que vai. Ou quando você está muito mal no hospital, fica com aquela impressão de que você recebeu uma visita pastoral. Se você não melhorar no corpo, pelo menos você fica melhorado diante de Deus. Se eu não ficar curado, vou morrer aliviado, todavia. Mas é no máximo até aí que o Evangelho chega para a gente. Vai me dizer que é diferente. Na hora que a angústia bate, a maioria se desespera mesmo. Ansiedade, uma ansiedade angustiosa, expectante pelo futuro, tremula e borboleteia no coração da maioria de nós. Um horizonte desesperançado cresce aos sentidos da maioria, justamente por isso, sem exultação para viver, a maioria de nós vai entrando em estados semidepressivos, no mínimo. Mas há uma tendência permanente à angústia depressiva. Além disso, você observa quando as pessoas começam a emitir opiniões que não existe praticamente nada do modelo da mente de Cristo, do pensamento do Evangelho, do ensino de Jesus, da atitude ensinada por Cristo, do espírito dele, do olhar dele, presente na vida das pessoas. Quase nada. Você encontra frequentemente agnósticos muito mais humanos, mais sensatos. Ou você almoça com um muçulmano que chega e te diz: eu estou desesperado de vontade de pegar uma mulher, mas eu não devo fazer isso porque eu tenho um compromisso com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família, com os meus filhos. Eu não vou fazer isso, não. Não se faz isso aqui entre nós, isso não é bom. Aí eu fico imaginando quando foi no Brasil que eu ouvi isso a última vez, entre crentes. E nada, o cara já chega dizendo: é meu direito. Parece o ministro Marco Aurélio: é meu direito. É meu direito. E vai. E você não vê nada. Ele é um cristão, mas não tem nada, nem as coisas menores, nem as mais basilares estão presentes. A única diferença são os trajetos, os lugares, as reuniões, os cultos, os rituais, a cultura, o invólucro. Mas é só isso e nada mais. Por exemplo, a vinda a um lugar como esse aqui, ela demanda uma pergunta: por quê? Por quê? A
primeira resposta é dizer: Caio, porque você está aqui, a gente gosta de te ouvir, somos seus amigos, você tenta falar coisa com coisa, então a gente vai. Não faz mal te ouvir, você é do bem. Obrigado pela consideração. Mas, e daí? E daí? Por que eu estou dizendo isso? Olha aqui para mim. Eu disse que queria ser bem simples, básico e direto. É o que eu estou tentando ser. O que Jesus, entre tantas coisas, nos disse é que conhecê-lo mesmo implicaria numa relação de amizade. Amizade com Ele, amizade com o Pai, amizade com Deus, amizade com a vida segundo Deus. E ele disse que a decorrência dessa amizade com Deus era a experiência de que, se permanecêssemos no ensino de Cristo e permanecêssemos em Jesus não como ensino apenas, mas como pessoa, espírito, verdade, relacionalidade, não apenas um conjunto de informações boas para a vida, mas aquele que as pronunciou é pessoa viva, de modo que o ensino dele só se torna realidade para quem em fé se entrega a essa relação, onde eu aprendo não apenas com a mente, eu submeto a minha consciência quebrantadamente e eu dou razão a esse ensino me curvando diante de uma pessoa. Deus, pessoa. E aí nasce um vínculo. E quanto mais eu me entrego, dou razão, me submeto naturalmente porque fui convencido de que aquela é a inteligência da vida para viver, é a sabedoria, é o sentido de ser das coisas. Por isso, para mim, não se trata de nada penoso, ao contrário, esses mandamentos não me são pesados, são naturais, fazem parte de uma lógica de compreensão da vida. Eu não estou me obrigando a nada, eu entendi, faz sentido, é isto mesmo, quero para mim, quero para todos, é o melhor possível na terra dos viventes, é boa nova, é evangelho. Eu me submeto, e não é um esforço, é um prazer. É amizade, é um encontro. E aí ele diz que, como resultado disso, pediríamos o que quiséssemos. E nos seria feito. Essa amizade implicaria numa relacionalidade sem capricho. Quando se diz, pedireis o que quiserdes, não é inventem um capricho. Façam o que ele está mandando e depois de algum tempo inventem um capricho, porque ele vai ficar obrigado a fazer. Aí você faz de novo, aí inventa um capricho. E ele vai ficar obrigado a realizar. Não, claro que não. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
como não pode o ramo dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira, nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E aí ele diz, e então pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque eu pedirei apenas aquilo que o meu coração, alinhadamente com o Evangelho, deu razão a Deus, chamando de verdade, de modo que eu não me submeto a tal verdade para ganhar o crédito de fazer a oração do capricho. É porque eu dei razão ao sentido da vida e ando nele, que Jesus diz, você fez um enlace com Deus. Transquântico. Se você se enlaça quanticamente a uma partícula, se enlaça a outra do outro lado do universo, sem problema de espaço-tempo, imagine com Deus esse enlace. Eu me enlaço a Ele a mim, há um vínculo. Eu me lembro que em 1990, acho que foi 94, nós lançamos no ar lá na Vind, uma emissora de televisão chamada Vind TV, que era um ministério que eu tinha criado em Manaus em 1978. E aí, por 94, nós tínhamos uma rede de TV que ia por cabo para umas 58 cidades do país e estava crescendo para muitas outras. E tudo pelo satélite, tudo muito caro, tudo muito complexo, muita gente trabalhando. E naquele tempo o único satélite disponível no Brasil para que a gente se conectasse, se não me engano, era um tal de Brasilsat 2, que estava morrendo, era um satélite em morte. De modo que eles estavam lançando um outro, dentro de uns 2 anos ou 3, para o qual nós migraríamos assim que fosse lançado, porque o Brasilsat 2 estava numa órbita descendente, morrendo. Aí pusemos a emissora no ar e tivemos que contratar uma antena que rastreava o satélite, porque ele tinha uma órbita que não só estava descendo, mas ela se movia de maneira difícil de fazer um tracking dela. Aí fomos buscar um equipamento que tinha que fazer um enlace, era um computador que ficava rodando lá, assim, procurando, você só via a antena para lá e a antena para cá, coitada daquela antena, não podia parar porque o satélite era um desassossego. Aí ela tinha que engatar nele, fazer um enlace. Quando ele enlaçava, aí para onde ele ia, ela ia atrás. Mas tinha dias que o pessoal ficava manualmente procurando para fazer o enlace. E toda vez que eu penso nisso, eu me lembro dessa tentativa da gente na carne, de ficar tentando fazer enlace com Deus, para lá e para cá. Frequência ao templo, dízimos e ofertas. O que mais que a gente faz no braço? Tentar como se Deus fosse uma coisa patética assim. E o que Jesus está dizendo é: guarde o mandamento simples, que é amor. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Deem razão ao sentido da vida, que se orienta todo a partir do significado do que eu chamo amor. Confiem e obedeçam e andem assim, e vocês podem pedir, porque vai acontecer. Vai acontecer. Aí alguém pergunta, por que você não está então rico, Caio? Você sabe que eu nunca pedi
para ficar rico na vida? Porque eu não creio que a vontade de Deus é que eu fique rico nesta vida de bens materiais. Eu nunca criei. Eu sempre criei que eu era um dos entes mais afortunados do planeta Terra. E sou. E que a riqueza que me habita não tem tamanho. Eu peço para que ela cresça em mim todo dia. Pedireis o que quiserdes. É o que eu quero. Eu quero ficar cheio de sabedoria. Eu quero ficar cheio de amor. Eu quero que aonde eu chegue isso vaze. Isso é o que eu peço. Que haja uma luz na minha cara. Que haja um sorriso de Deus na minha boca. Que haja a paz de Cristo plantada em mim. Que ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não se atemorize. Se estourar contra mim a guerra, eu não tema. E que eu durma em paz, na beira do abismo, se for preciso. E acorde esperançoso no meio da chacina e diga: a vida não parará. Essa é a riqueza que eu peço todo dia. De envelhecer com graça. De morrer com júbilo. De inspirar meus filhos. De engravidar meus netos e a próxima geração e outras, fazendo-os perceberem que vale a pena crer, amar, obedecer. É isso que eu peço. Alguém aqui pode dizer que eu não tenho sido atendido? Eu me converti pedindo essas coisas. E me mantive nelas. E dia a dia me alegro no fato de que, apesar de mim, quanto mais eu permaneço nele, mais ele me ouve. Quanto mais eu me enlaço e dou razão à inteligência de Deus, que pode parecer loucura para os homens, mas que por mim foi discernida como o verdadeiro sentido da vida. Quanto mais eu me aproprio, mais eu sinto que o meu balbuciar estronda nos céus. E você vai vendo isto. É verdade. E olha só como ele não estava nos propondo nada que não começasse pelo menos assim. Em João, no capítulo 15, ele diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, o Evangelho, como obediência, permanecerem em vós, então pedireis nessa harmonia o Evangelho em vocês, vocês em mim, eu em vocês, a consciência de vocês harmonizada com o Evangelho, o coração de vocês purificado das expressões do capricho predatório e submisso
ao sentido da lei da vida, que é o Evangelho, então pedireis o que quiserdes. E querereis pedir apenas aquilo que se alinha com quem eu sou e com o que o Evangelho é. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. E vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Fruto de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fruto de Deus, fruto da videira verdadeira, da qual você é um ramo, fruto. Você fique rico dessa graça. Disto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim, frutificando, Deus vazando graça, irradiando amor, se submetendo ao Evangelho com alegria, reconhecendo que o mandamento dele é simples e que a submissão a ele é a harmonia com a própria vida em Deus. Se assim for, nisto será glorificado meu Pai, e assim vos tornareis meus discípulos. Assim vocês serão reproduções minhas na terra. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneçam nessa qualidade de amor, que não é uma emoção, é prática, é decisão, é atitude, é escolha. E se guardardes os meus mandamentos, então permanecereis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, isso é que implica em permanecer o meu amor. A obediência é esta permanência em mim, é esse alinhamento, é esse vínculo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Olhem para mim, me vejam obedecendo, me vejam vivendo, me vejam amando, me vejam tratando, me vejam acolhendo, me vejam ser quem eu sou, e vocês saberão por que vocês foram chamados, para que tipo de gente vocês estão sendo convidados a ser. Eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Gozo em Deus, amizade nele. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não uma lista de itens e de caprichos. Querereis pedir aquilo que faz a vida se tornar como a vida de Cristo. O chamado não é para virar Alexandre o Grande, nem Calígula, nem Nero, nem Herodes, nem Gengis Khan, nem Napoleão. O chamado não é para se tornar nada que não seja apenas aquele imperceptível e sublime ser humano atravessando a miséria do planeta, irradiando a riqueza do amor de Deus, pois eis que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza na história enriquecesse a muitos, como eu,
como quem quer que queira. Quanto tempo faz que você, de fato, não tem a alegria de dizer, eu falei, e ele disse na mesma hora, eis-me aqui? Quanto tempo faz? Uma das coisas que mais fortalecem a alegria de ser de Deus é essa intimidade que se consolida quando a gente vai vendo o fato de que a nossa amizade com Ele, já não vos chamo servos, vos tenho chamado amigos, foi o que Jesus disse aqui mesmo a seguir. Essa amizade com Ele vai implicando na revolução de que a gente sussurra e o céu troveja. É muito doido, mas é verdade. Pegam você e você parece uma porcariazinha, mas ninguém sabe que você vai carregando esse poder. Você sussurra, você diz, Pai, eu estou aqui. Aí na mesma hora você vê aquele estouro de boiada. Eu sei, meu filho, e tudo que é porta se abre. É ridiculamente maravilhoso. E a gente desperdiça. Aí lá vai você entrar em campanha. Um mês dando dinheiro, fazendo sacrifício para um Deus miserável, que eu não sei quem é, mas que gosta de grana, de esforço, de horário e de sei lá o quê. A quem você serve sem conhecer, chama pelo nome que você não identifica como amizade em você. É por isso que essa geração que nos cerca, que diz que responde ao Evangelho e que respondeu ao chamado do Evangelho, vive apenas de exterioridades, ficam tentando localizar um enlace na carne com a mão, ao invés de terem um vínculo estabelecido pela fé que atua pelo amor, que dá razão ao Evangelho em simplicidade. E que quer querer aquilo que Deus quer para mim. Aí pede o que quer, querendo o que Deus quer para nós, e isto acontece. E o gozo dele vai tomando conta de você. Quanto tempo faz que você não prova o gozo dele em você? Talvez você diga, mas não dá para provar o gozo dele no Brasil hoje. Eu estou com temer de ter gozo em Deus e me frustrar. Bobagem. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis o fruto desse convívio, desse amor, dessa harmonia, e que vocês exalem essa graça com riqueza, e peçam o que queiram, e queiram o que Deus quer, e submetam-se a essa verdade, e vocês vão provar o fruto abundante dessa manifestação. E essa é a vontade de Deus, para que o meu gozo esteja em vós.
e vocês vivam com um gozo completo. Não dá para viver com gozo a não ser em Deus, minha gente. No que mais você vai ter um gozo completo na terra? O ponto G do planeta está morto. Ou você aprende o gozo em Deus, ou já era. Você gostaria de voltar a orar? Você talvez diga, eu nunca parei. Não, você reza os itens do seu capricho. Mas isso não é oração. Oração é amizade. Oração é submissão. Oração é alinhamento com a vontade sublime. E a vontade sublime está manifestada no Evangelho. E a expressão dela é uma vida que a pratica com a fé que atua pelo amor simples. E na alegria de assim ser, vai se submetendo a Deus. E quanto mais se torna harmônico com Ele, na amizade do Espírito e na alegria de dar razão a Ele na sua vida, mais o seu sussurro estronda céus e terra. E você anda como uma marca divina no planeta. Foi para isso que a gente foi chamado. Cada um de nós carrega esse potencial, se quiser, como Jesus conclui aqui. E eu concluo também dizendo: olha que coisa linda no verso 16. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vocês sabem o sentido. Por isso eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, como sentido para a vida, eu vos tenho dado a conhecer. Obedeçam. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu é que vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades pela vida e deis fruto, fruto de amor, de alegria, de paz, de bondade, de justiça, de fidelidade, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio. Deis muito fruto e o vosso fruto permaneça e realize o bem e se replante em outros, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, se vocês forem e viverem assim, Ele vô-lo conceda. Não realização de caprichos, mas o derramar desse tesouro de ser. Vamos ficar em pé. E vamos orar. Vamos pegar nas mãos uns dos outros, se a gente conseguir fazer isso. Se aquela mão gelada deu uma aquecida nela, na do outro. Obrigado, Jesus, porque viemos aqui e sem barganhas, sem trocas, sem paganismos, sem mecânicas, sem nada, só em espírito e em verdade, nos oferecendo para que essa palavra da vida, que eu sei que é palavra da vida, que é palavra da vida,
que é a palavra que Jesus ensina, ensinou e ensinou de novo hoje aqui, que é o Espírito de Cristo sendo anunciado, que é a mente de Cristo sendo transferida. Eu peço que o Espírito de Cristo nos habite e que nós tenhamos o gozo de nos submetermos ao sentido do Evangelho e nos tornarmos linkados diretamente, amigados a Deus, naturalmente alinhando nosso coração ao sentido ensinado pelo mandamento do amor em Jesus, e do perdão e da misericórdia. E obrigado, porque vivendo assim, plantados em Ti, nos alimentando de Ti, sabendo que somos só um ramo da videira verdadeira, e que nossa vida depende da Tua seiva, da Tua palavra, do Teu Espírito, do Teu ensino, e nos fixando em Ti, permanecendo em Ti, e nos tornando um contigo, absorvendo a Tua própria natureza. Pedimos o que quisermos, porque o que queremos é a extensão natural da Tua vida, da Tua seiva em nós. E o fruto brota e nos será feito, porque Tu nos designaste para que cada um de nós fosse um multiplicador de Deus na vida e dessemos muito fruto. Planta essa vontade em nós. E só o Teu Espírito pode fazer, porque eu não tenho recursos pessoais nenhum para convencer ninguém de nada e para motivar ninguém a coisa alguma, exceto dizer que eu tenho provado que o que estou ensinando é verdade, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.